hoje nós vamos falar sobre os tipos de solo em ciências novamente. Já vimos na aula anterior que existem 3 tipos de solo. E esses solos, eles têm uma diferença por conta de vários fatores que influenciam na formação do solo, como o tamanho das partículas que formam esse solo, a cor deles, a quantidade de água que tem nesse solo, tá? E também a matéria orgânica que compõe o solo, podendo ter solos que crescem mais plantas com facilidades ou solos que não crescem as plantas com tanta facilidade. Então, esses fatores que formam o solo, esses componentes, eles influenciam muito na permeabilidade do solo, na porosidade, na fertilidade, como eu acabei de dizer. Então, o que é a permeabilidade? Quer dizer que é a facilidade do solo de permitir que fique bastante quantidade de água nela, tá? Ele é mais permeável, ele tem uma quantidade maior de água. Quando chove, a água vai mais fundo nessa parte do solo, tá? O que é a porosidade? Tá? É a quantidade de ar que tem entre o solo, Essa quantidade de ar, ela faz com que haja mais espaços entre as partículas do solo, tornando esse solo mais poroso, mais aberto. Então, a próxima página a gente vê que tem também a questão da fertilidade. O que é fertilidade? É quando o solo, ele nasce as plantas com mais facilidade, tem mais nutrientes, tem mais matéria orgânica que facilita o crescimento das plantas. Então, a gente viu que os tipos de solo que a gente tem são os solos arenosos, argilosos e umíferos. O que é um solo argiloso? Eles são mais permeáveis, ou seja, ele absorve uma maior quantidade de água, ele é mais poroso, ele é mais aberto, ele tem uma quantidade maior de ar, E, além disso, ele é pouco fértil, não é possível que nasça uma quantidade enorme de plantas como os solos umíferos. O que é o solo argiloso, então? É um solo composto por argila, por barro. Então, nesse solo, ele é pouco permeável, por isso que ele é mais seco, tá? Então, nele, a água tem bastante dificuldade para passar também, por isso que ele acaba sendo mais seco, ele seca com mais facilidade. E também, ele não é tão fertilizante, tá? Se a gente utiliza ele para uma plantação, obviamente ele não vai ser muito bom para essas plantações. E o que é o solo umífero, O solo umífero, ele é o mais adequado para as plantações, ele tem mais úmido, ele tem mais minerais, mais nutrientes para a plantação, ele é mais fértil. Então, ele tem uma cor escura, ele é mais preto, E também ele é ideal para a passagem da água. Nele, ele acaba sendo um pouquinho mais úmido porque ele absorve mais água, tá? Então, a gente já viu isso na aula anterior. Agora, aqui a gente está observando a formação do solo. A gente viu que ela passa por toda uma etapa para chegar até o último estágio, E ter essas 3 composições de solo. A última parte que a gente visualiza ali, que é só a rocha, ela é chamada de calcário. Mas isso a gente não vai ver agora. A gente vai ver mais os 3 tipos de solo mesmo. Argiloso, arenoso e umífero, que são as 3 camadas coloridas aqui da nossa imagem. Então, o argiloso, como eu falei, é o solo com mais argila na sua composição e ele também é conhecido como barro. E ele é pouco permeável, por isso que ele seca com muita facilidade. Já o umífero, que é a terra preta, ele é conhecido também como terra roxa e é rico em matéria orgânica, em decomposição, em restos de animais, restos de frutas, e ele é muito fértil. É nele, então, que nasce a maior quantidade de plantas. Já o arenoso, ele é composto basicamente por areia. Ele é muito seco também, pois ele é muito permeável, ele absorve muita água, ele segura muita água. Por isso que a gente encontra esse tipo de solo, principalmente nas praias, tá? Então, vocês
perceberam esses 3 tipos de solo. Agora vocês vão fazer o experimento usando esses 3 tipos de solo. Depois de vocês fazerem o experimento, observar, se vocês tiverem acesso, próximo à casa de vocês a esses tipos de solo e quiser fazer o experimento fora de casa, convida um familiar para fazer com vocês, tá? Então vocês podem observar os tipos de solo e responder as questões propostas. Não é possível, nesse solo que foi enviado para vocês, observar se tem bichinhos ou não, porque a prof recolheu, a prof peneirou e mandou limpinho para vocês. Mas vocês podem pesquisar na internet para responder as questões propostas, ou até mesmo com a explicação, vocês já conseguem responder essas questões aqui da página 13, ok? Então, vocês devem responder de acordo com o que a gente vem estudando. Então, após fazer o experimento, a gente vai estudar também um pouquinho sobre as funções que o solo tem na nossa vida, tá? Vamos entender um pouquinho, então, o que o solo tem a ver com a vida, com a composição da vida humana. Então, aqui, a gente consegue observar um solo, que é a parte do solo umífero, onde tem a maior quantidade de seres vivos, de vida nesse tipo de solo, Então, ele tem uma fertilidade muito maior. Por quê? Porque ali nascem as plantinhas, ali tem os micro-organismos, existem os animaizinhos, que compõem esse solo também. Então, é importante, tá? A gente manter esse tipo de bichinho nos solos, por quê? Para manutenção da fertilidade do solo. Nesse solo, cresce maior quantidade de plantas por conta desses micro-organismos, desses animaizinhos que tem ali. Então, aqui, ó, a gente consegue observar, o tipo de animaizinhos que a gente encontra nesse tipo de solo, que são as minhocas, os micro-organismos e as bactérias. A gente vê também as raízes que compõem esse solo, E a gente consegue identificar vários bichinhos que mantêm a fertilidade desse solo, então, tá? Então, é por isso, por conta desses animaizinhos, desses micro-organismos, dessas raízes, que é possível que o solo seja fértil. Então, qual que é a função do solo, Qual que é o uso do solo? A gente utiliza o solo para muitas coisas. Para plantação, para construção de casa, para extrair alimentos ou minerais ou muitos itens desse solo. Aqui a gente consegue observar algumas imagens, de para que a gente usa o solo, para tirar o alimento, para moradia, para passear, para produzir utilidades, coisas que a gente usa, E além disso, a gente vai conhecer também algumas atividades que dependem do solo. Então, a mineração é uma delas. Para que a gente precisa do solo para mineração? Porque é no solo que tem o minério, tá? Então, a mineração é uma atividade essencial para a manutenção dos hábitos da vida atual. A gente precisa do solo para tudo. Tudo que a gente retira do solo, que a gente pode utilizar, é utilizado na manutenção da vida humana, Então, é desse solo que a gente extrai minerais, como, por exemplo, alimentos, como, por exemplo, coisas para produzir, materiais, itens que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Então, olha só a importância da mineração na nossa vida. Olha o que diz aqui. A mineração é uma das atividades que causa mais degradação no ambiente. Por isso, é preciso haver muito cuidado para que os danos sejam os menores possíveis. Então, além da mineração, ela ser uma atividade essencial para a vida, ela causa muitos danos. Por quê? Porque a gente acaba destruindo o solo para encontrar os elementos essenciais para a produção de tudo que a gente precisa. Então, por isso a questão ali que a gente vem trabalhando também em geografia, a questão do consumismo, de não consumir materiais em excesso, evitar tanto gasto de materiais, porque eles são extraídos da natureza, tá? Então, a mineração entra dentro dessa questão do consumo. A gente utiliza os materiais que são retirados dos minérios, tá? Das minerações, porém, a gente tem que ter o cuidado em como a gente utiliza elas.
Outra atividade também que é feita no solo é a agricultura e a pecuária. A agricultura por quê? Porque toda a plantação que a gente faz é feita no solo, principalmente, né? Hoje existem outras formas de fazer plantações, mas o solo ainda é o mais essencial, é o lugar onde acontece a maior parte das plantações. E por que a pecuária também, prof? Porque a pecuária, ela precisa de um solo para a gente criar os animais, criar as galinhas, criar os gados, né? Para a gente criar os animaizinhos ali, tem que ter um espaço para colocar esses animais. Muitos deles vivem do pasto, né? Do que é desenvolvido ali no solo. Então, e além disso, a gente tem que procurar manter, tá? A vegetação natural também. Pode acontecer a pecuária próximo das florestas, né? Mas tem que tentar manter o equilíbrio, não vai desmatar tudo só para fazer a produção dos animais ali, da pecuária. Tem que tentar evitar, tem que tentar manter de forma organizada, né? A pecuária e também o ambiente natural, tá? As plantações naturais. Então, são fatores que é muito importante, que a gente depende deles para sobreviver, porém a gente também depende da natureza. Temos que ter esse cuidado com a natureza, com o solo. Então, vocês devem observar, né, essa roda, essa roleta que tem aqui. Quais são as funções do solo? O que a gente utiliza, como que a gente utiliza o solo para sobreviver? Façam a leitura dos textos que a prof fez a explicação e respondam as questões propostas. Então, aqui a gente começa com essa roleta, mostrando pra gente algumas funções e os usos do solo, tá? Então, o que vocês devem começar fazendo? Observem bem, leiam o que está dizendo cada itemzinho e respondam. Escolham uma das imagens que tem ali em cima, tá? E escreva um pequeno texto explicando a utilidade do solo que você escolheu para representar. Por que é tão importante, tá? Essa imagem que você escolheu, ok? Depois, na segunda questão, vocês devem pensar, considerar as funções e o uso do solo também, tá? Que está representado nas imagens, e explicar. Vocês podem usar as palavrinhas de vocês, pessoal, não precisa ficar pesquisando coisas na internet para responder. Usem o que vocês entenderam para explicar o que pode acontecer se utilizarmos o solo sem nos preocuparmos com a conservação dele. Lembra que a gente vem falando bastante disso? Então, pensem e escrevam com as suas palavrinhas. Aqui na página 18, então, observem as questões, respondam, utilizem o caderno para responder a questão 3, tá? E na questão 4, pensem também sobre o que está acontecendo na atualidade, que é a compra de aparelhos eletrônicos em muita quantidade. A gente compra, daqui a pouco enjoa, já quer comprar um outro, né? A gente não para pensar na quantidade de lixo que a gente está produzindo, né? Nas coisas que a gente vai prejudicar para o meio ambiente. Então, assim, pensem sobre isso e respondam as questões propostas voltadas também para a questão do consumo que a gente vem falando, tá? E a preocupação com o solo, com a natureza que a gente tem que ter. Finalizamos por aqui, então. Beijinhos, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau!